estrogênicos, e outra de células basais mioepiteliais, que aí pode formar tumores basaloides, que não têm receptores estrogênicos, ou tumores mioepiteliais. A carcinogênese mamária ela é um processo longo e ela pode ser dividida em 3 etapas: iniciação, promoção e progressão. Aí agora eu vou falar um pouquinho de cada uma, tentei dar uma resumida aí, que é um assunto bem difícil. Aqui isso é uma imagem da história natural do câncer de mama, então da iniciação, promoção, progressão e a metastatização. Vou falar um pouquinho de cada um. Então, a fase de iniciação, ela vai depender da atuação de fatores carcinogenéticos sobre a célula-alvo, vão lesar o conteúdo do DNA nuclear e promover uma alteração na regulação do ciclo celular e gerar um clone celular modificado. A célula, depois que ela for iniciada, ela vai sofrer modificação na carga genética e vai transmitindo para as células filhas. Tem 4 alterações estruturais genéticas que são iniciadoras. A translocação cromossômica, que seria um segmento cromossômico, um gene ou parte de um gene, que vai fazer a quebra da molécula de DNA e se inserir em outros sítios de cromossomo. A amplificação, vão passar a ocorrer múltiplas cópias e, consequentemente, vai ter mais transcrição. A deleção, que é uma perda completa ou parcial de um gene ou de um segmento cromossômico com muitos genes. E a mutação pontual, que é uma alteração no pareamento das bases nitrogenadas. Para que o tumor se forme, tem que ter várias mutações na expansão clonal. Aí esse aumento na taxa de mutação ele vai ser denominado estabilidade genômica. Isso ocorre nas neoplasias malignas, nas quais os genes mutados inativam as vias de reparo do DNA lesado, como p53, ciclina D e ATE. Mesmo nos cânceres esporádicos, a alteração genética mais prevalente é a perda de função do gene supressor. No câncer esporádico, o CDH1 ele é o gene mais comumente afetado. E aí, nos tumores hereditários, os mais comumente afetados vai ser o BRCA1 e 2. A fase de promoção. Quando então a célula foi modificada, as células vão passar a se multiplicar, podendo ser estimuladas. Estima-se que na hora que a gente faz o diagnóstico, quando tem um tumor com uma dimensão de mais ou menos 1 centímetro, já tenham 10 células que já tenham havido pelo menos 30 divisões mitóticas e decorridos pelo menos 10 anos desde a fase de iniciação. Entre os fatores promotores mais importantes da carcinogênese mamária estão os hormônios esteroides, cuja potência de ação sobre a mama vai depender do estágio de amadurecimento e diferenciação da unidade ducto-lobular. Isso ocorre em 2 períodos mais vulneráveis da vida. O desenvolvimento mamário, que é entre os 10 anos de idade e a primeira gestação a termo, e a involução mamária, que é pós-menopausa, quando o tecido epitelial se atrofia. Esses 2 períodos eles são mais vulneráveis aos agentes iniciadores e à promoção hormonal. E também os hormônios estrogênicos endógenos, né, que são os principais agentes estimuladores da proliferação celular mamária, que vão fazer inibição de apoptose, estímulo da invasão e a progressão e favorecimento de angiogênese. E a fase de progressão, o epitélio ducto-alveolar, então, ele é disposto em 2 camadas, uma de células epiteliais luminais e a outra a de células mioepiteliais. As células das 2 camadas, elas são conectadas por caderinas, que são proteínas de adesão celular que vão exercer uma ação reguladora de polaridade, turnover e migração. O sistema das caderinas ele vai proteger contra a progressão tumoral. E o processo de progressão vai começar com o desarranjo desse sistema, que é o que tudo indica é geneticamente determinado pela perda da heterozigose do alelo CDH1. A fase de progressão ela vai se manifestar depois que as células neoplásicas elas já se desenvolveram a ponto de formar um tumor inicial e já invadiram a membrana basal subepitelial e também o estroma subjacente. A capacidade de invasão ela vai ser influenciada pela atividade enzimática. Essas enzimas elas têm ação proteolítica e vão degradar a membrana basal para poder evoluir. Quanto ao crescimento tumoral, o principal fator do crescimento do ritmo tumoral é a porcentagem de células que vão estar em divisão através do ciclo celular. E ele segue essa função gumpertziana, que a taxa de crescimento ela não é constante, então no início ela vai ser maior, e à medida que a massa tumoral vai aumentando de tamanho, o tempo de duplicação vai se tornar cada vez mais longo. Por exemplo, em tumores volumosos, as porções centrais do tumor vão parar de crescer por causa da insuficiência circulatória do local. Propagação linfática.
Os êmbolos neoplásicos, eles estão dentro dos canalículos linfáticos, né? Então, eles são passivamente transportados pela corrente até os linfonodos sentinela, que é onde vai drenar a linfa da região da mama e vai localizar o tumor. E do linfonodo sentinela vai drenando para as outras vias linfáticas. Tá, não, travou aqui, pessoal, peraí. Foi. E quanto à disseminação metastática à distância, ela vai depender de fazer embolização intravascular, retenção no órgão, extravasamento capilar, infiltração e reprodução no sítio secundário. E quanto à parte da mama, ela é mais comum nos ossos, pleura e pulmões, fígado e mais raro em cérebro, ovários e pele. Acho que foi aqui. A minha parte terminou. Tentei ser mais breve. Elô, se você quiser botar a sua parte aí, deixa eu parar a minha aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, deixa eu só botar aqui a introdução. Boa noite, pessoal. Eu sou Heloísa, eu sou R3 da Carmela. A minha câmera não está funcionando, por isso vocês não estão me vendo, então vocês só vão me ouvir hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre os tipos histológicos do câncer de mama. Então, uma introdução, a classificação dos tumores de mama, ela continua em evolução, tanto que ano passado a OMS fez algumas alterações. Os tumores de mama são classificados principalmente pela histologia. A maioria dos tumores malignos da mama se originam de elementos epiteliais e por isso são classificados como carcinomas. Os carcinomas in situ, eles são ductais ou lobulares, e essa distinção é baseada mais no padrão de crescimento e nas características citológicas do que na localização anatômica em si. O carcinoma ductal in situ, ele é caracterizado por uma proliferação de células epiteliais malignas dentro do sistema ductal sem evidência de invasão do estroma e com uma camada de células mioepiteliais íntegra. Como não tem invasão, não tem potencial metastático. Esse tipo é tradicionalmente subclassificado em 5 subtipos, sendo o primeiro o comedocarcinoma. Ele é caracterizado por células grandes com pleomorfismo nuclear e atividade mitótica proeminente, mais associado com invasão. Ele tem uma área necrótica no centro e essa área necrótica pode sofrer calcificação. E essas calcificações podem ser visualizadas na mamografia como calcificações lineares. E o grau de necrose parece ser preditor da recorrência ipsilateral pós-tratamento conservador. O subtipo cribriforme é composto por células emparelhadas com pouco ou nenhum estroma entre elas. As mitoses são infrequentes. O subtipo micropapilar são como tufos de células perpendiculares à membrana basal, só que ela não tem centros fibrovasculares, essas papilas, então não são papilas verdadeiras. E no ápice elas são mais largas do que na base, tem um formato de cunha. E o papilar são projeções intraluminais com centros fibrovasculares, que tem um formato um pouquinho diferente. E o sólido não é muito bem definido pelo UpToDate. Aqui é uma figura aqui para ilustrar mais ou menos os subtipos que eu comentei. Ali o comedo tem essa área necrótica no centro, o papilar tem essas projeções, o micropapilar tem esse formato em cunha, só para ter uma ideia de como é que é a imagem. Ainda sobre o carcinoma ductal in situ, ele também pode ser dividido pelo grau, de alto, intermediário a baixo grau, sendo o alto grau com células com aneuploidia, receptores hormonais negativos, alta taxa proliferativa, superexpressão do HER2 e mutações do P53, o baixo grau sendo o contrário, células diploides com receptores hormonais positivos, baixa taxa proliferativa, e raramente tem a normalidade de HER2 e P53, e o intermediário tem características intermediárias. Essa classificação parece se correlacionar melhor com prognóstico e predição de recorrência depois do tratamento conservador. Agora, falar sobre os tumores invasores. O carcinoma ductal infiltrante ou invasor, ele é o tipo mais comum de tumor invasivo da mama, responde por 70% a 80% das lesões invasivas. São lesões endurecidas, branco-acinzentadas, que invadem o tecido adjacente, criando um aspecto irregular e estrelado.
também é classificado como carcinoma infiltrante tipo não especial. E microscopicamente, ele forma esses ninhos de células tumorais com quantidade variável de tecido glandular, e as células podem variar de alterações leves a altamente malignas. E ao redor ele faz essa reação fibrótica que tem nessa imagem aqui da histologia, essa reação desmoplasmática, que quando ele infiltra, o tecido faz essa reação, e que essa reação que é responsável pelo aspecto endurecido e pela massa palpável que a gente sente. O CDI ele também é dividido em 3 graus, sendo o grau 1 bem diferenciado. São células mais bonitinhas, mais parecidas com a célula original. E o grau 3 totalmente indiferenciado, não tem mais semelhança com a glândula mamária, e grande atividade mitótica, e o grau 2 é moderado. Essa imagem não ficou com uma resolução muito legal, mas é mais para ilustrar mesmo o grau 1, sendo as células com poucas mitoses, tem um aspecto mais parecido com a glândula, e o grau 3 com muitas mitoses, e as células são bem já diferentes. E o grau 3 é mais agressivo. O carcinoma lobular infiltrante. Ele é o segundo tipo mais comum de câncer invasivo de mama. Ele responde por 5 a 10% das lesões invasivas. Alguns têm aspecto microscópico idêntico ao CDI. E a incidência do carcinoma lobular está aumentando, e alguns estudos sugerem que isso pode estar relacionado com a terapia de reposição hormonal. Mas ele difere do CDI principalmente porque em muitos casos as massas não são evidentes, não forma essa massa endurecida, palpável. E ele é formado por células pequenas que infiltram o estroma e o tecido adiposo de forma linear, assim, crescendo em fileira, como está nessa imagem ali bem ilustrado. Alguns patologistas usam na imunohistoquímica a ecaderina para diferenciar o carcinoma lobular do ductal. Ele se associa ao lobular in situ em 2/3 dos casos, mas também pode ser acompanhado de ductal in situ. Só que o CLI tem mais bilateralidade do que CDI e também é mais comumente multicêntrico. Ele é mais comum em mulheres mais idosas e são tumores mais diferenciados, como regra, têm receptores hormonais. Eles tendem a metastatizar mais tarde do que CDI, e quando eles metastatizam, muitas vezes eles vão para sítios incomuns, como peritônio, trato gastrointestinal e meninges, não tanto para linfonodos. Antigamente acreditava-se que ele era mais agressivo, que tinha desfechos mais desfavoráveis do que CDI, mas estudos mais recentes mostraram que os desfechos podem ser até mais favoráveis no carcinoma lobular. E ele ocorre em 20 a 54% das mulheres de famílias com câncer gástrico hereditário que carregam alteração no gene CDH1, que a Elo falou. Mas mulheres que têm essa alteração podem ter o CLI mesmo sem história de câncer gástrico familiar. Então, eles não são relacionados. Alguns outros tipos mais infrequentes que eu vou falar também. Primeiro, o carcinoma tubular. Até 10% das lesões invasoras são carcinoma tubular. Ele tem essa estrutura que está na imagem ali, que é uma estrutura alongada com células cuboides invadindo o estroma. As células normalmente são de baixo grau e se associa bastante com o carcinoma ductal in situ, e quando ele se associa ao ductal in situ, é de baixo grau. As metástases são raras e o prognóstico tende a ser favorável. O carcinoma mucinoso, ele é um tumor que também é mais comum em pacientes mais idosas. Só 1 a 2% dos tumores invasores, então é mais raro. Ele tem uma aparência gelatinosa à macroscopia e é bem circunscrito. E na microscopia são esses agrupamentos de células tumorais em muco extracelular, que dá para ver bem nessa imagem também. Tende a ter um prognóstico favorável também. O carcinoma medular responde a 1 a 10% dos tumores invasores. Pelo que eu vi, ele depende muito da classificação, assim, a incidência dele. Pela macroscopia, eles são bem circunscritos, amarronzados e com áreas de necrose. E na microscopia, eles são tumores de alto grau com intenso infiltrado linfoplasmático, como dá para ver nessa imagem que tem bastante infiltrado. Ele é mais comum em pacientes jovens do que outros tipos de câncer de mama. E ele é mais frequente em portadoras de mutação do BRCA1, mas ele não é o tipo de câncer de mama mais comum nessas pacientes, que continua sendo o CDI. Mas ele responde por 10% dos cânceres nessa população. E ele tem um prognóstico algo mais favorável do que os CDIs. Pelo UpToDate, ele menciona um estudo com 12 mil pacientes
em que as pacientes com o subtipo, com o carcinoma medular, tiveram um desfecho muito mais favorável do que pacientes com CDI. O carcinoma túbulo-lobular, ele é uma variante que não é sempre reconhecida. Ele tem essas características híbridas entre o CDI e o lobular. A imagem ele é mais parecido com o lobular e tem essa mesma tendência de multifocalidade e multicentricidade. Mas ele tem a mesma tendência à invasão linfonodal que tem o CDI. O carcinoma micropapilar, a única informação que eu encontrei mais sobre ele é que ele é particularmente agressivo e ele tem essa tendência a metástase mesmo em tamanhos pequenos e também é mais comum na pós-menopausa. E o carcinoma metaplásico é um tipo que isso foi reconhecido a partir do ano 2000, então também não se tem muitos estudos sobre ele ainda. Ele tem essas combinações de adenocarcinoma ductal, mesenquimal e outros componentes epiteliais, e parece que quanto maior for o componente escamoso, mais agressivo ele é. E eles tendem a ser menos diferenciados do que o CDI. Ao diagnóstico, eles tendem a ser maiores e têm menos receptores hormonais. O carcinoma adenoide cístico é bem raro, só 0,1% dos tumores invasores. Histologicamente, ele é idêntico ao carcinoma adenoide cístico das glândulas salivares. Também ele tem um prognóstico super favorável, mesmo quando for grande. Raras metástases axilares e tendem a ser triplo negativo. O carcinoma secretor também é extremamente raro e também é idêntico ao secretor que existe nas glândulas salivares. E ele costumava ser descrito como carcinoma secretor juvenil, porque ele era muito comum na população pediátrica, assim, não muito comum, mas assim, quando tem um tumor na mama, na população pediátrica, a primeira hipótese é carcinoma secretor. E o curioso é que nessa população ele não tem preferência por sexo, então ele pode acontecer em meninos e em meninas. Também são triplo negativos, mas tem prognóstico excelente. E por último, o carcinoma apócrino, tem essas células com citoplasma granular e núcleos grandes, que dá para ver mais ou menos na imagem. São negativos para receptores hormonais, 50% são positivos para HER2, e eles têm esse fator para crescimento epidermal e receptores androgênicos, que pode sugerir o uso de terapia antiandrogênica para essas pacientes. Agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos moleculares. Só para a gente entender o que a gente recebe nos laudos de imunistoquímica aí. Os receptores hormonais são fatores prognósticos para tumores invasores. Quando a célula da mama tem receptores hormonais, a gente imagina que ela é mais parecida com a célula original. E pacientes com receptores hormonais positivos são candidatas à terapia endocrinológica. A gente considera positivo quando ele é presente em mais de 1% das células do tumor. A superexpressão do HER2, que é outra coisa que a gente costuma ler nos laudos, é encontrada em 20% das pacientes e também indica aquelas pacientes que vão se beneficiar da terapia anti-HER. 80% dos casos têm receptores hormonais, 23% têm superexpressão de HER2, e só 13% são triplo negativos, felizmente, e é mais comum em afrodescendentes do triplo negativo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os luminais, que são os que têm receptores hormonais positivos. O luminal A tem receptores hormonais positivos, HER2 negativo, mas o Ki67 é menor que 15%, que indica baixa proliferação celular. O luminal B também tem receptores hormonais positivos, HER2 negativo, mas o Ki67 é maior ou igual a 15%, quer dizer que ele tem uma alta taxa proliferativa. E nas pacientes com receptor de estrogênio positivo, o tamoxifeno reduziu o risco de recidiva e o risco de morte após 15 anos. Então, o benefício dele já é bem reconhecido. E o curioso é que esse benefício não depende do receptor de progesterona. Na verdade, é o receptor de estrogênio que mais importa, né? E também não importa o status linfonodal e nem o uso de quimioterapia adjuvante. O HER2 amplificado costumeiramente acompanha receptores hormonais negativos. Esses tumores têm grande potencial de agressividade e também é usado para identificar aquelas pacientes que vão se beneficiar da terapia anti-HER. Só que existe esse subtipo basal-like, que, como a Elo falou, que se origina das células basais, e parece que essas pacientes desse subtipo não se beneficiam do trastuzumab. E, por fim, o triplo negativo, que é, assim, o pesadelo, ele tem um risco de recorrência máxima após 3 anos do diagnóstico. Depois desse
período, ele declina. E ao contrário dos tumores luminais, os luminais eles podem recidivar mesmo décadas depois. Então, depois desses 3 anos, parece que o risco de recorrência se iguala aos tipos luminais. Tem essa tendência de recidivar loco-regionalmente ou em sítios distantes. E a sobrevida em 5 anos é menor do que outros subtipos moleculares. E o complicado é que essas pacientes não são elegíveis, né, nem para tratamento anti-HER, nem para tratamento hormonal. E acho que era isso. Eu falei um pouco rápido porque eu estava nervosa, mas foi um pouco mais rápido do que era para ser. Mas era isso. Nossa, tá ótimo, Elô. Foi muito legal. Liliane, fica à É uma vontade. aula cansativa, a gente tentou resumir, não tem muito como não falar, né, dos subtipos histológicos um por um, enfim. Eu lembro quando eu fui fazer prova para residência que a gente estava decorando que o lobular era mais bilateral, o medular tinha melhor prognóstico, enfim, né? Esses detalhezinhos de cada um. E a gente viu na nova classificação da OMS, enfim, que a ideia eu lembro uma vez num congresso, a doutora Rosana, oncologista, ainda colocava um slide que quando a gente tratava as pacientes baseado no TNM, que a gente tratava igual um jacarezinho de uma tartaruguinha e um jacarezão de um tartarugão, que a gente levava muito em consideração o tamanho do tumor, enfim, né? E que hoje em dia a gente consegue ter muito mais informação, e acho que a ideia até da OMS foi essa, na verdade, de acrescentar esses fatores prognósticos e preditivos de resposta para a gente tratar mais individualizado, né, as pacientes. Ali nos subtipos moleculares, assim, a gente resumiu, claro, a gente sabe que luminal, HER positivo, basal, triplo negativo, enfim, são umas inferências que a gente faz, que essa classificação, na verdade, é genética, né, teria que fazer... Ela foi... Não, mas depois eu quero dar uma então, por favor, colocação. Fica à vontade. Oi, meninas. Não, a aula foi excelente. A primeira parte da Elô, minha parenta, ó, parabéns, parabéns. A segunda parte também foi excelente, mas eu tenho algumas considerações da segunda parte. A primeira parte foi perfeita, ela usou todos os critérios epidemiológicos, os critérios de história e tudo certo, assim. Tudo como hoje está sendo descrito mesmo, né? Principalmente agora que a gente está... E é evolução mesmo, a mama está sempre em constante evolução, né? O diagnóstico, muita gente estuda, mas tem algumas informações que são bem importantes. Primeiro, que os tumores é uma tendência a gente fazer essas classificações, mas a gente não pode esquecer que o carcinoma ele é uma origem epitelial, e o epitélio da mama é ducto lobular. Então, a unidade ducto lobular terminal é onde surge a maioria dos tumores. Quando a gente divide na grande classificação ductal ou lobular, que tem prognósticos diferentes, histórias de recidiva de tempos diferentes e metástases diferentes, né? Porque o lobular realmente ele dá sítios metastáticos inusitados muitas vezes. A gente tem que lembrar que são unidades ductolobulares da mama, principalmente as unidades ductolobulares terminais. O lobular ele tem uma característica que ele perde a expressão da ecaderina, que é uma proteína que ela não é mais expressa na neoplasia, e aí você consegue fazer um diagnóstico ajudado por uma ferramenta que é a imunistoquímica. Já o carcinoma ductal, que é o mais prevalente, o ductal invasivo, né, invasor da mama, que hoje a gente chama carcinoma invasivo da mama, sem outras especificações, quando ele tem um fenótipo diferente, aí a gente começa a batizar com outros nomes, que seriam aqueles nomes mucinosos, o tubular bem diferenciado, que é um tumor realmente bem diferenciado, mas ele é originário do ducto, ele é uma ecaderina positiva, o micropapilar, aqueles arranjos todos que a outra Elô falou também brilhantemente, mas a gente não pode esquecer que eles são de origem do epitélio, ductal. Então, na verdade, o que vocês estavam querendo dizer também é que antigamente todo mundo categorizava em classificação morfológica, estadiava no TNM e tratava. Então, hoje, o tratamento ele tende a ser, a tendência é ser mais individualizado, né?
um tratamento mais personalizado, né? A medicina de precisão, que eles falam, né? Ou personalizada. Mas a classificação morfológica hoje, sozinha, que é o carcinoma ductal invasivo, grau 2, grau 3, grau 1, ele não consegue distinguir quem é a mulher que vai ter um bom prognóstico, que vai ter uma evolução boa, ou quem vai responder bem. Hoje a gente precisa da ferramenta da imunistoquímica, no mínimo, um laudo bem descrito para poder predizer. E é isso que vocês falaram de forma muito bem feita, mas que tem que ficar bem claro. Hoje, um laudo anatomopatológico puro, ele não ajuda. Se você tiver isso, infelizmente, você não está ajudando. Você, no mínimo, tem que ter receptor hormonal e HER2. E, assim, o KI67, como a outra Elô falou, perfeito, 15% é hoje o que é o JCC e o CAP, o Colégio, e as entidades, né, estão dizendo. E esse 15% é o ponto de corte, porque também é uma coisa extremamente controversa. Então, a aula é super difícil, é um assunto complexo, elas conseguiram fazer um apanhado da aula e só lembrar esse detalhe. O tumor epitelial, que são os carcinomas, que a maioria, eles são ductolobulares, aí quando perde assim, eu estou simplificando, mas basicamente é isso, é uma unidade ductal. E a outra coisa que eu queria dizer, que não são afrodescendentes, as pesquisas são principalmente dos afro-americanos, né? Então só tem que lembrar disso, porque não dá para generalizar. É uma pesquisa entre afro-americanos que tem uma maior tendência mesmo. E lembrar que o triplo negativo é um desespero, eu também fico desesperada quando eu vejo, mas a gente tem que lembrar que as coisas estão evoluindo, tem uma geneticista aqui no grupo, e tem que lembrar da imunoterapia, da pesquisa do PDL1, do CTLA4, do PD1, que são coisas que estão evoluindo e que as pessoas daqui a pouco vão conseguir, talvez, ter alvos terapêuticos específicos para algumas proteínas. Então, eu acho que basicamente é isso. Obrigada, Dani. Obrigada mesmo, porque a gente fica perdida quando vai preparar essas aulas, mas eu acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Ali no chatzinho tem. No chat ainda não, o pessoal eu acho que está meio envergonhado ainda. Mas, assim, é um assunto bem difícil mesmo, é um assunto teórico, assim, até um pouco maçante, né, para preparar, mas é um assunto que é extremamente importante a gente passar por ele, a gente não pode passar para as outras fases sem entender isso aí, né? Isso que tu comentou, Liliana, é extremamente importante, a imunistoquímica, ela nos dá um diagnóstico de aproximação dos subtipos moleculares, né? Essa classificação, na verdade, ela foi descrita por alterações genéticas, né? Foram investigados vários genes e classificados esses genes de acordo com seriam genes de agressividade que estão presentes em uns tipos e não em outros, né? E através do prognóstico das pacientes se chegou a essa classificação. E depois, como é muito caro fazer essa investigação genética, se chegou a essa aproximação através da imunistoquímica. E muitas vezes a gente vê que isso a gente percebe até na prática clínica. Às vezes, pacientes com a imunistoquímica que seria mais benigna, né, para tipo luminais acabam evoluindo mal, né, tem mau prognóstico, e outros pacientes que teriam imunistoquímica desfavorável às vezes acabam evoluindo bem, né? Particularmente semana passada a gente viu 3 pacientes triplo negativo fazendo quimioterapia neoadjuvante com ótima resposta clínica, pelo menos, né? Isso mesmo. E hoje a gente viu uma paciente HER2 que seria fazendo também QT neoadjuvante e ainda com edema de pele, né, com a lesão nodular ainda grande, né, clinicamente, né, uma resposta clínica mais pobre, assim, né. Então, às vezes essa questão da correlação da imunistoquímica com a classificação genética que se espera que tenha imperfeições, né? Mas é o que a gente, na verdade,
tem condições de usar, né? Não só a gente, mas o mundo todo, né? Hoje vai evoluir ainda, né, Dani? É isso mesmo. É assim, ó, essa categorização do genótipo foi descrito por Perot em 2000, que é do grupo de Stanford. Ele descreveu essa primeira apresentação desse perfil molecular do câncer de mama. Depois ele foi refinando e foi tendo uma correlação do genótipo com o padrão de imunistoquímica, que é o imunofenótipo. Então, esses estudos de gene foram validados. Então, por isso que a gente pode dizer dessa forma, que isso tem uma correlação e está já validado em pesquisa. Acontece que tem uma coisa que a gente chama que é heterogeneidade tumoral. E, às vezes, o que tu consegues ver, por exemplo, às vezes a gente vê um HER2, mas o HER2 positivo, o que significa? Que até 10% no mínimo das células são expressão de proteína positivo HER2. Só que eu posso ter 80% das células negativas, eu posso ter uma grande área triplo negativa. Só que eu vou caracterizar esse caso lá na descrição da imunistoquímica como HER2 positivo. Só que ele tem clones triplo negativos junto, que é a heterogeneidade tumoral. Isso é, assim como o RE, o ponto de corte dele é 1%. Então, eu posso te dar um luminal B, por exemplo, com RE positivo em cerca de 10 a 15% das células, mas olha só, eu tenho quase 80% das células RE negativo. Então, tem coisas que a gente tem que entender que são o quê? O KI67 é importantíssimo. Eu te dou um KI67 de acima de 15, ele está alto. Acima de 20, 25, ele está bem alto. O ponto de corte, assim, tem uma zona cinzenta. Então, tem coisas que tem que associar, sabe? O grau nuclear, às vezes, da morfologia é importante, porque eu posso ter um tumor... eu tenho um tumor ali com formação tubular, grau histológico 2, mas é um grau nuclear 3, com um KI altíssimo. Esse caso não vai bom. Por quê? Porque a heterogeneidade do tumor, e cada caso é um caso. Então, tu tem que jogar... É por isso que tu falou isso, Braulio. Eu tenho três triplo negativos, e vai que a imuno não estava boa, vai que a peça ficou fixando e você não conseguiu os epítopos do tumor ali, e todos não marcaram nada, e na verdade... Então, tu tem que correlacionar com o grau histológico de verdade, tamanho, índice mitótico, que é a morfologia, mas só isso não. Tu tem que juntar a imunistoquímica e fazer um raciocínio em cima daquela descrição, para juntar vários pontos para te ver, não, isso aqui realmente está batendo. Porque às vezes pode não bater, pode ter um triplo negativo, porque o formal não era tamponado, a pessoa deixou 10 dias lá no centro cirúrgico, foi para patologia, já estava tudo podre, e não conseguiu marcar imunistoquímica nenhuma, marcou triplo negativo. Entendesse? Por isso que a gente tem essa nossa rotina. Lembra que eu vou lá, às vezes eu vou buscar a peça na mama quinta-feira lá no centro cirúrgico para justamente não deixar estragar. Mais uma vez a gente se depara com a situação de que nada é definitivo, né? Tudo tem que fazer correlações, né, com outras informações e tentar chegar ao máximo de individualização possível, né? Tem uma pergunta aqui, eu não sei se o Luciano quer fazer ele mesmo, Luciano, ou tu queres que eu faça? Não, Braulio, por favor, manda a brasa aí. Fica à vontade, pode falar, já assumiu a palavra aí. Eu queria perguntar, inicialmente tinha direcionado para a Dani, como é que a gente classifica hoje, por exemplo, se você recebe uma imunohistoquímica que não vem ali o KI67, e tem algumas situações que isso ocorre, como que nós faríamos hoje a classificação entre luminal A e luminal B, se a gente não dispõe do KI67, por favor. Obrigado, Lu, excelente. Parabéns às meninas pela aula, eu adorei a aula. Tá linda a aula delas. É um tema difícil mesmo. Gostei bastante, estou adorando, vou me esforçar para ver todas as aulas. Um abraço para vocês e obrigado. Oi, Lu, meu anjo. Eu escrevi um artigo agora que está em processo de publicação, que é quando a gente só tem 2 marcadores, RE e HER2.
Porque nem todo mundo tem condições de ter RE, RP, CERB e KI67. Então, é assim, ó. Existe uma correspondência, por exemplo, o duplo negativo RE, RP, existe uma grande correspondência com o triplo negativo. Já o RE positivo, tá? HER2 negativo seria o caso em que você tem engloba o luminal A e o luminal B. Qual que é a diferença do luminal A ao luminal B? Justamente a presença de um KI67 alto. E quando você não tem esse KI67, você tem que usar outras ferramentas. Nesse artigo que eu tenho em parceria, que eu fiz aqui no HU, que é uma série histórica, a gente usa outros critérios. Um dos critérios é o grau nuclear alto, grau 3. Ele tem um valor preditivo e ele tem um risco de chance de ser o luminal B. Então, estatisticamente, ele tem um P estatisticamente significante que você pode usar a mão, vamos supor, você não tem como fazer um KI67 numa revisão num lugar que você realmente não tem como fazer. Mas você tem ali, ó, um carcinoma ductal invasivo, grau histológico 2 ou 3, com grau nuclear 3, índice mitótico alto, e você tem um RE positivo, HER2 negativo, a tendência desse caso é ser um luminal B pela agressividade nuclear. E aí, nesse estudo estatístico, eu consegui confirmar isso. Então, se você não tem chance de fazer um KI, você tem que olhar coisas do seu laudo. Morfologia, tamanho e correlacionar com a clínica da paciente. O paciente entendeu a diferença? Porque assim, ó, não tem outro jeito. O luminal B e o luminal A você só consegue fazer pelo KI. E se a gente tiver um percentual baixo de receptor de estrogênio e progesterona, eu posso, sem saber o KI67, posso dizer que é luminal B? Poderia chamar não pode chamar. Porque o luminal B tem uma definição. Grau 3, receptor mas de estrogênio baixo, progesterona baixo, não dá para dizer. Não, Lu, porque você precisa do KI. O KI é uma ferramenta fundamental para você classificar nesse padrão, que são essa classificação entre luminal A, luminal B, o HER2 e o triplo negativo. Por exemplo, agora, se você tiver só 2 marcadores, você não tem como tratar sem RE nem HER2. Isso, no mínimo, é o que você tem que ter. Agora, se você não tem condições num lugar de fazer o KI67, mesmo que você não possa fazer o receptor de progesterona, por exemplo, mas você não tem condições de fazer o KI67, você não pode categorizar no luminal B. Nem assim, eu acho que eu vou botar essa mulher no luminal B. Não. Você vai colocar ela num grupo de tumores que é RE positivo, HER2 negativo e categorizar assim, ó. Eu tenho um caso que é um tumor, é um T2 com um grau nuclear 3, que está escrito no laudo. E esse grau nuclear 3, ele tem um valor preditivo de risco de doença mais agressiva. E estatisticamente, a gente conseguiu comparar isso. Então, só você não pode chamar de luminal B, você vai chamar de uma lesão mais agressiva. Você vai categorizar essa mulher como uma luminal, doença... mas não sei qual luminal. Não, ele é um luminal, provavelmente, mas você não consegue caracterizar se é A ou B. Ele vai entrar dentro dos antigos do luminal, um padrão luminal com alto grau nuclear. Mas o ideal, se você tiver condições de fazer o KI, tem que fazer. Dani, eu sei, uma última pergunta que eu não quero abusar do tempo, mas eu sei que no HU sempre se faz, né, a repetição da imunohistoquímica na peça cirúrgica. A gente repete. Quanto você considera isso importante? Porque eu acabo sempre com a impressão Lu, que isso é uma coisa importante. Eu queria ouvir de você. É assim, ó, a melhor amostra é a core, porque ela é uma biópsia que você tira e imediatamente você coloca num formol a 10% e num volume certo. Se você tiver que escolher, a sua core é a sua melhor biópsia. Se você tiver uma amostra, claro, tem que ter mais de 30% de amostra. Então, sempre a gente tem que botar a extensão do tumor na core, né? Eu sempre coloco. Claro, eu tenho agora eu mostrei uma core ali, botei uma foto de uma core que tinha 80% de tumor. Então, excelente amostra, uma representatividade ótima. Mas lá no HU eu repito
formalmente porque a gente está num serviço de residência. E eu preciso ensinar os residentes. Eu já vi a pergunta ali. Eu preciso ensinar os meus residentes. E a gente... e outra coisa, o R... Assim, ó, como os pontos de corte são muito variáveis, o RE e o RP, o ponto de corte é 1%. Vai que naquela área que eu fiz a core, eu tenho um triplo negativo numa core, mas daí eu tenho a peça e eu escolhi uma área que tem uma área mais bem diferenciada, eu tenho uma área clonal mais bem diferenciada. A paciente tem benefício se eu tiver um RE positivo. E mesmo que eu tiver um KI67 alto, ela vai sair de um triplo negativo de uma core para um luminal B, por exemplo. Entendesse? Então, assim, eu posso ter variações, mas assim, ó, a core é um ótimo exame, ela tem uma sensibilidade alta, para fazer esse tipo de receptor. Mas você tem que lembrar que ela tem que estar em ótimas condições, assim como a sua peça. Então, eu repito, porque eu estou no centro de ensino, mas no serviço privado, muitas vezes não vai conseguir repetir. Mas, assim, a recomendação é fazer na core mesmo, tá? E se for um triplo negativo? A dúvida que eu tenho, acho que é a próxima pergunta aí. Tem uma pergunta de interobservador. É assim, ó, para você... tem locais, assim... A gente tem um centro... Aqui em Florianópolis tem 2 lugares públicos, eu não vou falar de serviço privado, 2 lugares públicos que fazem imunistoquímica. Os 2 lugares têm fase pré-analítica adequada, fase analítica adequada e tem a observação multi-observadores. Então, se a gente fica em dúvida de um caso, a gente não libera caso sozinho. Então, quando você trabalha falando de serviço público, você tem uma qualidade de material para enviar, por exemplo, você tem que conhecer o seu laboratório. Por isso que eu falo, todo cirurgião tem que conhecer, cirurgião eu digo de uma maneira geral, mastologista, ginecologista, cirurgião geral, ele tem que conhecer o laboratório que ele envia o material, porque ele tem que ter segurança. Então, se ele tem um laboratório que você sabe que o formol está certo, está tamponado 10%, para não prejudicar a sua análise, a análise da sua paciente, você está confiando. Então, lá no HU, eu sei que a gente tem protocolo de formol tamponado, tem protocolo de prazo, é até 72 horas para colocar o material para rodar. Se tem uma cirurgia que é véspera de feriado, a gente pega o material, tira um pedacinho do material, bota no aparelho para não perder, pelo menos para fazer imunistoquímica. Então, são todos os cuidados. E aí, o cuidado interobservador. Para fazer uma lâmina de imunistoquímica, por exemplo, a gente usa controles internos e externos. E a gente usa uma imunistoquímica automatizada. Ela não é mais manual há uns 4 anos, 5. Então, a gente tem um controle das nossas reações. Se a gente sabe que deu errado, a gente tem o nosso controle que deu errado. A única coisa que a gente não consegue controlar é se a peça chegar podre. O resto, a gente tenta controlar. Então, a interobservação, para nós, a gente chega num consenso sempre, lá no HU. Mesmo porque a gente é o serviço de residência. Então, o Braulio conhece, o Luciano conhece, acho que tem mais gente aqui no grupo que conhece, sabe que a gente chega em vários consensos. E se tiver dúvida, na dúvida a gente sempre vai pedir segundas opiniões internas ou externas. Braulio, posso fazer mais uma pergunta ainda sobre imuno ou está esgotado o tempo aí? Pode. Pode? Manda. Tem então, outros, Dani... Tem outros na fila aqui, mas manda. Tá. Fique à vontade. Dani, ainda sobre a questão da imunistoquímica, como lidar com essa variabilidade intratumoral, né? Você citou um exemplo aí de um tumor que tem uma área rica de receptor ou de HER2, mas que 80% dele ele é um triplo negativo. E se eu faço uma biópsia que me diz que ele é um tumor HER2 com receptor e tal, mas a maior parte desse tumor é triplo negativo. Mas isso que fica me desencadeando uma certa ansiedade ainda. Não, mas, Lu, a doença é assim, ela é policlonal, na verdade ela tem... Não é policlonal, desculpa. Ela tem várias mutações acontecendo e ela pode ter vários fenótipos. Então, assim, ó, o que você tem que prestar atenção?
você tem que prestar atenção. Primeiro, conhecer aquela doença. É uma doença de uma mulher jovem, com grau nuclear alto, grau arquitetural alto, metástase, invasão vascular, invasão perineural, margem comprometida de tumor invasivo. Não, tem um extenso componente in situ. São vários critérios que você tem que usar dentro daquele laudo que você tem que ler. Aquele laudo, me conhece, né, Lu? Sabe que eu não estou brigando. Eu fico emocionada com os laudos. O laudo, ele é uma arte, aquele laudo. Ele está escrito, tudo que está escrito ali você precisa ler. Então não adianta você pegar um laudo de anatomia patológica e não desmembrar ele para você entender o que a paciente tem, porque ali tem muita informação. Porque assim, ó, se eu colocar assim, ó, invasão vascular não detectada, pode até ter, mas naqueles cortes a gente não viu. Mas quando a doença é extremamente agressiva, a gente vê muito, muito fácil as coisas. Então, esses critérios morfológicos que individualmente não te dizem muita coisa hoje, porque as doenças elas têm outros critérios para ser somados, mas no coletivo eles vão te ajudar. Então, se você vê assim, ó, um carcinoma de alto grau, com extenso componente de carcinoma in situ, alto grau nuclear, com comedocarcinoma, com múltiplos focos, comprometendo tanto da mama, você tem uma doença extremamente grande, diferente de um carcinoma tubular, bem diferenciado, grau nuclear 1, medindo 0,6 centímetros. Então, assim, as características da amostra morfológica, elas têm que ser pesadas na hora de você trabalhar, porque elas não são questões individuais, assim, eu vou escrever por escrever. Não, você tira um retrato daquela lâmina e você descreve ali. Então, por isso que é o que eu falo, você tem que confiar no seu patologista, você tem que ter um bom laudo, você tem que ter um laudo detalhado e bem descrito, com as informações que você precisa para você correlacionar o que vai fazer com essa mulher na sua frente. Então, você tem uma mulher de 60 anos, tem um tumor bem diferenciado e o RE positivo mais 60%, que é a gente usa a escala de Allred, né? Allred 8. Ou você tem uma mulher de 35 anos com carcinoma de alto grau, com um RE positivo fraco de 1 a 10%. Então, você já imagina, 1 a 10% de RE positivo fraco, ela tem um RP negativo, que é uma contrarregulação do RE, e um HER2 negativo, já está raciocinando que ali tem um monte de casos, de áreas triplo negativas, entendeu? Então, na verdade, tu tem que entender aquele laudo, tem que desmembrar o laudo, para você conseguir ver critérios ali dentro, junto com a clínica, com os exames de imagem, com pesquisas de outras formas que vocês fazem para vocês interpretarem. Não é uma coisa fixa, ela é... E assim, ó, na dúvida, vai na patologia e pergunta como tu sempre fizesse. A gente sempre tem uma palavra a mais. Lu, esse caso aqui é bem agressivo, esse caso aqui é mais sutil. A gente fala, né, Braulio? A gente sempre conversa dessa forma. Tá ótimo. Liliane, tem a proximidade da Mariana ali? Isso, aqui no chat. Oi, Mariana. É para mim, não? Para Liliane, eu acho. A Mariana tá. Assim, ó. Sobre os fatores de risco, quando pesquisar BRCA1 e 2 na paciente? Se 2 ou mais familiares com câncer de mama, ou um familiar, ou em outra situação. Obrigada. Eu não sei, Braulio, se vai ter até uma aula sobre, específica sobre isso. A gente tem várias recomendações no NCCN em quais pacientes a gente recomenda que se faça teste genético, mas assim, resumindo, não só a história familiar, né? Mas a própria paciente com câncer de mama muito jovem, abaixo de 45, em princípio todas teriam indicação de investigar. Os triplo negativos, eu acho que a Elo falou, tem mais associação com, né? Só 5% dos casos são hereditários, né? E BRCA1, BRCA2 tem bastante associação com caso de triplo negativo, enfim. Então, os casos de triplo negativos abaixo de 60 anos teriam indicação de fazer essa investigação genética, e também parentes de primeiro e segundo grau, ou já com a história de mutação, ou com casos de câncer de mama, de ovário, câncer de mama em homem, pâncreas, próstata, alguns outros tipos de câncer, enfim, as indicações estão ampliadas. Eu não sei se a Rebeca está por aí, se ela quer complementar. Eu só deixo sobrar eu sei que pra tu mim. gosta de genética, fica à vontade. Oi, boa noite. Eu tô com 4%, talvez eu caia no meio da fala. E
Então, assim, a síndrome câncer de mama, ovário e pâncreas hereditário, que é o que a gente pesquisa, que é o BRCA1 e BRCA2, é uma das síndromes genéticas associadas ao câncer, né? Então, todos esses critérios que a doutora Liliane falou, que foram bem colocados, e tem mais um monte, tipo, origem judeu, askenazi, triplo negativos com menos de 60, câncer de mama em homem, história familiar que teve câncer de próstata com glisson maior que 7, qualquer parente de primeiro grau com câncer de pâncreas. Então, na verdade, depois eu mando ali no grupo, a gente segue uma tabelinha. Então, a gente tem que pensar primeiro em qual síndrome que a gente está pensando, né? Se encaixa numa síndrome de câncer de mama e ovário. E daí eu até queria complementar na aula da Heloíse, né? Que foi de fator de risco, que hoje em dia a gente não tem mais só o BRCA1, BRCA2, e essa taxa de 5% parece que vai aumentar a longo prazo, porque a gente fazia muito pouco teste genético, que era muito caro. Hoje em dia, com um teste genético, com uns R$2.000, a gente faz um painel mais amplo e a gente tem mais ou menos aí uns 9 a 10 genes que predispõem a um risco. Tem muitos genes, mas 9 a 10 que é um risco muito grande de a paciente ter câncer de mama. E a gente vai pensando nas síndromes, né? Então, existe, por exemplo, outra síndrome que é a Lifraumene, que a gente pensa no gene TP53, que aumenta muito o risco de câncer de mama. E por aí vai. Acho que eu ia ficar falando muito tempo aqui, mas eu mando uma tabelinha para vocês para quando pensar em diagnósticos de síndromes específicas relacionadas ao câncer ali depois no grupo. Ai, desculpa, pessoal, não consegui abrir minha câmera aqui. Tá ótimo, Rebeca, obrigado. Isso que tu Vamos falou na é aula, muito né? importante. Isso é legal, assunto interessante. É muito importante isso que tu comentou, Rebeca, porque assim, tem várias famílias, né, que a gente encontra características clínicas de sugestivas de hereditariedade, vai fazer o painel genético e dá negativo, né? Certamente tem muitos casos subdiagnosticados, porque isso é uma coisa ainda que está em evolução, e com certeza, como tu disse, nos próximos anos a gente vai ter um aumento de número de casos de câncer hereditário, né, que hoje são subdiagnosticados porque é uma coisa que está evoluindo ainda, né? O Tadeu também gostaria de fazer um comentário, fica à vontade, Tadeu. Obrigado, boa noite a todos. Estão ouvindo? Sim, Tadeu. Tá. É um comentário só na linha do que a Rebeca comentou agora, só lembrando também que o Lifraumene no Brasil, em especial no sul do Brasil, é pelo menos 10 vezes mais comum do que no restante do mundo. Então, aumenta bastante, sempre lembrar, né, do P53. Então, aumenta bastante essa incidência de Lifraumene, é bastante alta aqui no Brasil, né? Tem algumas teorias por trás, mas a gente tem essa incidência pelo menos 10 vezes mais comum do que no restante do mundo. E, na verdade, o comentário que eu ia fazer antes era em relação à pergunta ali do Luciano, se a Dani já respondeu também bem, bastante, mas se me permitir também só acrescentar um comentário, eu achei a pergunta do Luciano bastante pertinente, bastante interessante, porque assim, a gente, olhando as posturas, as condutas do atendimento de câncer de mama no mundo, a gente vê que nos Estados Unidos eles praticamente não usam o KI67 para decisão, para classificar o paciente como luminal e para decisão de tratamento. Enfim, aliás, só para complementar, eles usam, mas de forma indireta, por quê? Porque no exame do Oncotype já é um dos 21 genes que são usados para poder ter a avaliação do Oncotype, que é um exame genético que vai dar uma informação de prognóstico, de risco da paciente, e mais recentemente preditivo também, mas inicialmente mais para classificar em risco de recidiva. Um dos 21 genes é o KI67, então eles acabam usando indiretamente. Nos Estados Unidos tem muita facilidade, eles usam o exame do Oncotype muito mais frequentemente do que aqui no Brasil, até pelo acesso e tudo mais. Então eles usam de forma indireta o KI67, que já está dentro do exame do Oncotype. Mas quando não é disponível o Oncotype, eles não solicitam na imunohistoquímica o KI67, como a gente utiliza aqui no Brasil e na Europa. Então, eles utilizam informações como o grau histológico 1, 2 e 3, enfim, outras informações, índice mitótico, isso para decidir o prognóstico do paciente e decisão de tratamento.
diferente do que é feito na Europa e aqui no Brasil, que a gente usa com bastante frequência. Então, essa pergunta do Luciano, né, é bastante pertinente, porque na prática eles acabam conseguindo classificar e definir sem essa informação também lançando mão de outras informações. Também só lembrando de uma publicação do Sangani de um tempo atrás, de poucos anos atrás, que eles confirmavam toda essa definição entre luminal A e luminal B, com KM7 nessa margem de 14%, 20%, acima disso, abaixo disso, mas deixavam a opção também do receptor de progesterona abaixo de 20%, independente do resultado do KM7, se a progesterona abaixo de 20%, classificar como luminal B também. Então, mesmo na ausência de um KM7 ou no KM7 baixo, enfim, teria essa tem a opção. essa possibilidade. É verdade. Existe isso também. Eu queria só fazer mais uma, até Tadeu, até bom que tu faz aí. Tem essa pergunta do Luciano da heterogeneidade. Tudo bom, Tadeu? Oi, Faz tudo tempo bem? que eu não te vejo, né? Essa pergunta do Luciano da heterogeneidade tem uma coisa importante. Lu, tu tá ainda aí? Lu? Eu acho que ele está assim. Tinha desligado o microfone aqui, mas estou aqui. Tá, não, só para até falar para ti, ver se eu estou certa, Tadeu. Essa heterogeneidade do tumor primário, quando sai no laudo ali da mama, da mastectomia ou do setor, mas aí depois, faz aquele painel e tal, e o diagnóstico, o laudo, vocês vão tratar, a paciente volta com uma recidiva. Não esquecer que a recidiva a gente também faz imunistoquímica, que faz RRP e HER2, e aí o clone que está lá né, Tadeu, que está ali, ele vai expressar o tumor mais agressivo que fez aquele padrão. Então, às vezes, o tumor era um HER2 positivo inicial e ele recidivou triplo negativo. Sim. Então, tem que lembrar isso, Lu. Às vezes, os casos vão voltar para ti e tu já faz a biópsia de novo, a biópsia de medula, ou biópsia de um linfonodo, ou de uma massa, e aí você faz RRP e HER2 de novo. Porque toda metástase você tem que rever se tem o mesmo imunofenótipo ou não. Assim, na doença metastática, geralmente a gente, sempre que possível, enfim, acaba biopsiando para ter o perfil molecular as informações das proteínas estrogênio, progesterona e HER2, geralmente no momento mais atual da recidiva da doença. Isso aí mesmo. O cair na metástase, geralmente não Eu faz, não faço. Geralmente não se faz, ou se fizesse seria só para uma informação complementar, mas a gente, lembrando que essa classificação definitiva mesmo é no tumor primário, não na metástase. Né? Não, na metástase eu não faço cair, mas eu posso fazer, Isso, eu faço os marcadores, né? De sim, receptores sim. E HER2, que é o clássico. Isso. Aí, às vezes, faz até, se for triplo negativo, por exemplo, a gente complementa com uma CK7, que daí vai ser, indica mama, com uma caderina, que indica mama, daí aí caderina. Aí a gente vai aumentando o painel para ver se a gente fecha na metástase mamária, de mama. Ótimo. Bom, a gente já está com um tempinho aqui, são 19h08. Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa além do que já foi falado. Está tudo certo. Então, deixo contigo, Liliane, para encerrar aí. Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando. Então, eu estou achando super produtiva essas reuniões, gente. Obrigada mesmo. Ai, Daniela, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu queria ficar fazendo mais De nada, amor, de nada. Tem que entender mais de patologia, né? Vem fazer residência. Vem fazer mama. Agora, gente, que tu explica, eu acho que fica bem didático, assim. Obrigada mesmo. Ainda bem que tu estava... De nada, querida. E a todo mundo, né, que participou, Tadeu, a Rebeca, o Luciano. Obrigada, gente. Legal. E eu gostaria só de deixar um recadinho, uma ideia que eu tive hoje, que a gente já liberou ali para o pessoal começar a escrever os capítulos, né? E daí eu assumi um compromisso público hoje sem querer no posto 3, mas agora já foi. Eu falei que o primeiro que terminar o capítulo vai ganhar uma bala de morango. Tá?
Daí tá. Agora já me Marcelo, comprometi. concorrer. Agora já me comprometi. Não adianta fugir. Tá? O coordenador ganha também, ó, que eu vou ajudar. Então tá. Beijão para todos. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Parabéns, meninas. Tchau.